E o jogador Wendel volta a ter o seu nome ventilado no Flamengo e ele surge como opção para o Flamengo nesse meio de temporada. Ele que teve ali um print vazado falando sobre o Flamengo, dizendo que está esperando o Flamengo, e eu vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre o Pedro, gente. Que história é essa do Pedro estar sendo vendido? Pedro que está chamando a atenção de times lá de fora e a janela está se aproximando. A janela vai abrir agora em julho e tudo indica que vai chegar propostas pelo Pedro. Vou falar sobre isso também. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Toda vez que você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. E assim o canal cresce. E quando você se inscreve no canal, você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo. Você não perde nada. E é de graça, gente. Esse é o canal Futebol Expressivo. E eu estou todos os dias aqui falando de Flamengo para vocês, falando do clube mais querido e mais amado do Brasil. Eu já vou começar lendo um comentário de um inscrito. No último vídeo eu falei para vocês: comentem aqui que no próximo vídeo eu vou estar lendo o comentário de vocês. Claro que se tiver milhares de comentários eu não vou conseguir ler todos num vídeo, mas um inscrito deixou um comentário muito interessante. Aqui no canal eu sempre venho criticando o Sampaoli, gente. Eu sempre falo que o Sampaoli erra. Quando os jogadores erram, eu falo também. Quando acertam, eu falo também, porque a gente tem que falar dos dois lados. E eu critiquei muito o Sampaoli no último jogo do Bragantino, por conta da escalação que ele fez, mas não deixei de criticar os jogadores. E um torcedor colocou nos comentários uma crítica ao Sampaoli justamente sobre os moleques da base, que ele não utiliza os garotos. A gente vê que ele dá poucas oportunidades para esses garotos novos. E ele colocou assim: bom dia, será que os jogadores... O nome dele é José Alberto Ferreira. Será que os jogadores saem da base com alguma doença grave? Ou o Sampaoli tem algum problema com os jovens? Ou seja, a gente vê que o treinador dá poucas oportunidades para esses garotos novos e a gente se irrita com isso, gente. A gente quer ver esses garotos mostrando seu talento e a torcida mostra que eles podem render bastante, caso eles tenham a oportunidade deles. Coloca aqui embaixo o que você acha do Sampaoli não dar tanta oportunidade para os garotos mais novos. E hoje tem Flamengo, gente. O Flamengo precisa ganhar para poder se manter na parte de cima da tabela. Lembrando que o Flamengo perdeu aquele jogo contra o Bragantino. Não entra na nossa mente até agora que o Flamengo perdeu aquele jogo daquela forma. 4-0, jogando nada. Mas enfim, já passou. A gente não pode olhar para isso porque o Flamengo joga hoje contra o Santos, de portões fechados. Por quê? O Santos fez besteira. Os torcedores do Santos, na verdade, fizeram besteira e o Santos está 30 dias sem colocar a torcida no seu estádio. E o Flamengo também não vai poder colocar a torcida lá. Então, vai ser aqueles jogos tipo da pandemia, sabe? Aqueles jogos que a gente vê assim e fala: caraca, sem som nenhum de torcida. Vai dar pra ouvir tudo que vai estar acontecendo no jogo. Gente, o Flamengo precisa ganhar porque perdeu posição na tabela. O Flamengo foi para sexto colocado, o Fluminense ganhou, o Grêmio tá em quarto colocado, o Fortaleza tá acima do Flamengo também. Ou seja, se a gente ganhar, dependendo do saldo de gols, a gente pode ir ali pra terceira colocação. E vamos torcer para que Palmeiras e Botafogo empatem, porque eles empatando vai ser bom pra gente, porque eles não vão se distanciar muito da gente. Então a gente espera isso porque o Flamengo deu mole. Eu percebi que o Flamengo, toda vez que tem a oportunidade de avançar na tabela quando algum adversário tropeça, o Flamengo não aproveita, gente. E a gente fica: caraca, por que não aproveitou a chance? Era a chance de ouro de se consolidar ali na parte de cima e lutar pelo título. Aconteceu isso outras vezes e desde 2020 que o Flamengo não fica nem perto ali das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Gente, falar do Pedro, que história é essa do Pedro estar saindo do Flamengo, dele estar sendo negociado, dele poder sair nessa janela de transferência? Vou estar falando sobre isso. Gente, quando vem proposta para os jogadores importantes do nosso time, a gente já fica preocupado, porque a gente não quer perder ninguém. A gente sabe a dificuldade que o Flamengo teve para trazer o Pedro. O Fluminense não quis vender, vendeu o jogador para fora. O Flamengo foi lá no time lá de fora e comprou o Pedro, a Fiorentina. Então a gente vê que aqui no mercado brasileiro os times não querem se reforçar. A gente viu agora o caso do Alan. Então o Flamengo sofreu para trazer o Pedro e não vai liberar o jogador fácil. Já vou tranquilizando vocês disso. Por quê? O Aston Villa está com interesse no Pedro e planeja fazer uma proposta. A proposta dele, gente, vai ser de 22 milhões de euros. Na nossa cotação, no nosso dinheiro, daria 114 milhões de reais. O Flamengo não cogita nem sentar para conversar com o Aston Villa por esse valor. Até porque o Flamengo planeja vender o jogador, caso venha uma proposta boa, por mais de 150 milhões de reais. Ali uns 30, 40 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo entende que o Pedro vale muito e não pode vender dessa forma. Por mais que o jogador não esteja vivendo uma boa fase agora, não tenha aquela intensidade que a gente
gostaria que ele tivesse, o Pedro é um jogador muito importante, foi artilheiro no Mundial, gente. Ou seja, é um jogador muito importante para o Flamengo e a gente sabe disso. Mesmo não vivendo uma boa fase, o Pedro pode voltar ali a jogar o seu bom futebol novamente. Então o Flamengo entende que não dá para vender esse jogador a qualquer valor. Então, o Aston Villa pode chegar com esse valor de começo? Pode. Mas eles podem subir também o valor. Então isso não assegura de que o Pedro não vá sair nessa janela. E, gente, chegando uma proposta boa pelo jogador, eu, sendo o Flamengo, eu venderia. Ah, mas por que? O Pedro é tão bom, você venderia o Pedro? Eu entendo uma coisa, o Pedro ele tem ali 25, 26 anos, eu acho. Eu acho, não sei ao certo. O Pedro ele não tem a intensidade que a gente quer, que a gente queria que ele tivesse. E o Pedro, com o passar do tempo, ele vai perder a intensidade que ele já tem. Ou seja, ele vai se tornar um jogador muito mais lento do que ele já é. Um exemplo de jogador desse tipo era o Fred. O Fred não tinha velocidade nenhuma, o Fred do Fluminense. Era habilidoso ali em alguns momentos, mas sem intensidade faz você ser um cara agarrado no chão, o famoso cone. O Pedro não é desse tipo, mas com o passar dos anos ele pode chegar a isso. Então o Flamengo, tendo um valor de mercado alto pelo jogador, caso chegue uma proposta boa, eu venderia. E acharia outros nomes no mercado até para reforçar esse ataque do Flamengo e dar uma inovada também. Gente, falar sobre o Wendel, esse jogador de novo sendo ventilado no Flamengo. Flamengo que está nesse imbróglio aí na contratação do De La Cruz, e esse jogador volta a ser falado. Ele joga como segundo volante, mas ele também pode fazer as funções ali de meio atacante, de camisa 10. O Flamengo quer muito se reforçar nessa posição, entende que não tem até hoje um reserva para o Arrascaeta. E a gente não tem, gente. O Everton Ribeiro ele faz outra função e mesmo assim ele também é titular. E o Everton Ribeiro tá jogando mal ultimamente, mas esse assunto eu vou falar em outro vídeo. E a torcida tem uma insatisfação com esse jogador. E, gente, foi um print vazado pelo paparazzo rubro-negro, numa conversa entre eles. Mas antes disso, eu vou falar sobre a entrevista que o empresário do jogador deu. O empresário do jogador deu uma entrevista dizendo que o jogador não voltaria para o Zenit enquanto a situação lá na Rússia estivesse do jeito que tá. Não sei se vocês sabem, mas a Rússia tá ameaçada de golpe de Estado. Ou seja, um grupo lá de soldados, um grupo lá de militares está se voltando contra o governo e está voltando a ficar uma situação muito pior do que já está. Então o empresário do jogador e o jogador entende que não quer ficar na Rússia com esses conflitos acontecendo. E chegando agora à janela de transferência, o Flamengo pode ter ele como opção. E as pessoas ficam perguntando, gente, por que o jogador não aciona aquela cláusula na FIFA para ele poder ser liberado porque o país está em guerra? Eu vou explicar para vocês. Após começar a guerra, os jogadores tiveram a oportunidade de sair e de ir para outros clubes. Só que ele optou por ficar lá. Ele assinou uma renovação, mesmo sabendo dos conflitos, e ficou. Ou seja, essa cláusula não vale mais para ele. E isso irritou a torcida do Flamengo há um ano atrás. Por quê? Porque o jogador falava que queria vir pro Flamengo, ficava naquela coisa, toda hora falando dele, todo mundo falando dele. A gente que nem conhecia tanto esse jogador. Eu falo por mim, eu não conhecia ele. Depois que começou a ser ventilado no Flamengo, que a gente começou a saber mais sobre esse jogador. A torcida do Flamengo chiou muito com ele por conta disso. Ele teve a oportunidade de acionar essa cláusula para ele sair e ele não quis. Ele simplesmente renovou com o Zenit. Ou seja, todo mundo pensou, cara, esse jogador, ele usou o Flamengo para poder se valorizar. Porque se o Zenit renovou com ele, aumentou o salário, aumentou o tempo de contrato e ele vai receber ali o seu salário e foi mais visado. Nem era tão falado e começou a ser falado. Então a torcida chiou bastante. E no print vazado, gente, foi uma conversa entre o paparazzo rubro-negro e o jogador. O paparazzo que vazou esse print e ele na conversa disse o seguinte: vem Wendel. E o Wendel falou, vamos com calma, estou só no aguardo esperando o Marcos Braz. Ou seja, o jogador agora quer vir para o Flamengo, que a situação apertou lá. Eu fico em dúvida. Eu vi alguns lances dele, vi que ele não é um jogador comum, não é um jogador qualquer. Mas, pela insatisfação que ele criou com a torcida um ano atrás, ou parecia que ele só queria visibilidade, a gente ficou meio que com o pé atrás em relação a ele, né? Eu fiquei assim, mas se vier, caso o De La Cruz não venha, e for uma boa opção, que venha e que jogue bastante no Flamengo. E falando sobre a situação do De La Cruz, gente, o que eu sempre venho falando aqui, essa negociação não está andando no momento. O Flamengo apresentou uma proposta de 8 milhões de euros pelo jogador ao River Plate, e o River Plate não respondeu ao Flamengo. O River Plate, tudo indica que está aguardando esse jogo agora do dia 28, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, justamente para saber se eles vão se classificar ou não. Eles se classificando, eles vão
dificultar ainda mais e vão querer ganhar mais dinheiro em cima dessa negociação. E o Flamengo não está disposto a subir muito o valor pelo De La Cruz e também não quer ficar se humilhando por jogador. Caso o clube faça jogo duro e não queira vender o jogador de jeito nenhum, o Flamengo não vai ficar em cima. No caso do Alan, foi diferente. O Flamengo fez a proposta, o Galo falou que não ia negociar mais, depois chegaram e conversaram de novo, o Galo voltou a negociar com o Flamengo, o Galo mudou de ideia, e aí sim conseguiram chegar ali num acordo, e o Flamengo concretizou a compra do Alan. Então, a gente vê que ali teve um jogo duro, mas uma das partes cedeu. E a parte que não queria vender cedeu e ajudou para que essa negociação fosse para frente. Então, em relação ao De La Cruz, é isso, é basicamente isso. A gente espera a resposta do River Plate e também espera o jogo do dia 28. O Flamengo observa outras situações, o Wendel é essa situação. O Flamengo vai observar, o Flamengo vai ver se tem condições de trazer o jogador, porque a gente sabe que o jogador também não é barato. Não é um jogador que tá em final de contrato, é um jogador que tem contrato, teve seu contrato renovado. Ainda tem isso. Então, o Flamengo vai observar a situação e eu espero que faça o melhor. Hoje tem Flamengo, como eu disse no começo do vídeo, espero que o Flamengo ganhe, que a gente passou muita raiva essa semana, na quinta-feira. Eu não consegui nem fazer um pós-jogo. Primeiro, que aqui onde eu gravo eu tenho horário pra gravar. E segundo, que eu tava tão bolado que eu acho que eu não ia nem me concentrar pra gravar. Eu vou começar a fazer live nos pós-jogos e espero que vocês me acompanhem aqui também. Então, pessoal, se inscreve no canal, ative o sininho. É muito importante que você clique no botão de gostei, porque quando você faz isso, você mostra pro YouTube que esse vídeo pode chegar em mais pessoas e o YouTube ele recomenda, ele vai recomendando cada vez mais. E quando você se inscreve, você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo. E eu vou contar uma coisa pra vocês, é de graça, gente. É de graça e você não paga nada por isso. Então é isso. Hoje tem Flamengo, a gente vai ganhar, a gente vai avançar, vai conseguir os 3 pontos e o Gabigol tá relacionado. Caso ele esteja ali disponível para o jogo, talvez ele deixe seu golzinho ali contra o Santos, já que ele gosta de marcar contra o Santos. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu!